1, 2, 3. Beleza. Exercício 2.4 agora é o seguinte. Um quadrupolo elétrico pode ser construído colocando 4 objetos carregados nos cantos de um quadrado, que nem nessa figura aqui. Os objetos são idênticos, exceto pela carga que eles carregam. Os dois objetos em um par diagonalmente opostos, cada um com carga mais que são os rosinhas, e os outros dois objetos carregam uma carga menos que são os verdinhos. Observe que não há carga no quadrupolo geral, então a soma das cargas dá zero, e que a combinação de 4 cargas não tem momento de dipolo. Beleza. Como a magnitude do campo elétrico depende da distância R do centro do quadrupolo. Aí quando ele escreve o R, ele está indicando que é paralelo ao eixo X. Pegue um comprimento do lado do quadrado como D. Esqueci de escrever aqui, isso daqui é D. E assuma que R, WD. Isso daqui é R muito maior do que D. Então a gente vai fazer umas aproximações aí. O que a gente pode fazer? A princípio, é o seguinte. Todas essas informações aí a gente vai ter que tratar como sendo vetorial. Então, aqui na teoria a gente vai ter que o campo elétrico vetorial a gente calcula como a carga, se fosse uma carga pontual, que é o nosso caso, que gera o campo, sobre 4π ε0. Agora, escalarmente, isso aqui fica r quadrado, certo? Só que vetorialmente a gente tem que levar em consideração o sentido desse campo. O R chapéu, a gente pode escrever ele assim. R chapéu vai ser o vetor em si, só que com o módulo 1. Então, o que a gente faz? Divide pelo módulo dele. Então, se a gente fosse transcrever isso aqui para essa equação aqui, seria Q sobre 4π ε0. E fazendo essa substituição, vai ser o próprio vetor dividido por R ao cubo. Nota que o módulo fica igual, vai acabar dividindo em módulo por R quadrado. Então, tá suave. Por que a gente vai usar isso daqui? Porque quando a gente for analisar esse ponto aqui, o x igual a R, a gente tem que analisar tanto o campo em relação ao eixo Y quanto no eixo X. Então, simbora, a gente pode começar analisando essas duas cargas. Essa análise aqui de trás vai ser praticamente a mesma. Analisando nesse ponto, o que a gente precisa pegar é esse vetor aqui, que eu vou chamar de Rzão, beleza? O módulo de Rzão a gente consegue encontrar fácil. Por quê? Como é um quadrado, a gente tem esse ângulo aqui, que é 45 graus. A gente tem esse lado, que é R, e a gente tem essa diagonal, que seria a metade da diagonal do quadrado como um todo. Essa diagonal vai ser D sobre raiz de 2. Dado isso, a gente consegue encontrar o módulo de R. Em termos de sentido, ou seja, pegar a decomposição vetorial de R, o que a gente sabe? Vai ser Rzinho menos D sobre 2 no eixo X, mais D sobre 2 no eixo Y. Isso daí vai ser importante para a gente agora, porque a gente vai fazer exatamente o que a gente escreveu lá na teoria. O E, por causa da carga rosa no canto superior direito, vai ser o seguinte: Q sobre 4π ε0, Rzão ao quadrado. Rzão ao quadrado, por lei dos cossenos, posso escrever aqui. Digamos que a gente tem um triângulo ABC. A, B, C, e esse ângulo aqui é alfa. A gente sabe que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno de alfa. E é por isso que se chama a lei dos cossenos. Fazendo isso aqui, a gente quer o R ao quadrado, então não precisa nem tirar a raiz. Vai ficar Rzinho ao quadrado, mais D ao quadrado sobre 4, menos RD, lembrando que é 2 vezes cada um dos lados, como D é D sobre 2, D sobre raiz de 2, então tem que multiplicar mesmo, paciência. Aqui vai ser D ao quadrado sobre 2, sobre raiz de 2, vezes cosseno de 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E voilá. Esse é o módulo dele. No nosso caso, a gente quer o cubo, então vai ser 3 sobre 2. E em termos de
escrever o R em termos vetoriais, vai ser o que eu falei antes. Vai ser no eixo X, vai ser R menos D sobre 2, X chapéu, mais D sobre 2, Y chapéu. Então, beleza, parece feio, mas vocês vão notar o seguinte. A princípio, ele falou que o R é muito maior que D. O que a gente pode fazer com essa informação? Quando R é muito maior que D, um R quadrado comparado com um D quadrado é muito, muito maior. Então, o que a gente pode fazer é considerar que esse D ao quadrado sobre 2 tende a zero quando o R é muito maior do que D. Então, se a gente fosse fazer essa simplificação, eu vou fazer ela depois, mas só para vocês ficarem isso daí em mente. Daí a gente já faz tudo de uma vez. Então, isso daqui é por causa da carga rosa aqui em cima. Fazendo a carga verde aqui embaixo, já vou somar aqui embaixo, vai ser praticamente a mesma coisa, o módulo de R vai ser o mesmo, a única coisa vai ser essa componente Y dele, que vai ser menos D sobre 2. Então, reescrevendo, a gente vai ter Q sobre 4πε0, ε0 vezes R ao quadrado, mais D ao quadrado sobre 2, menos, já vou simplificar aqui, que aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, e aqui vai ser 2 sobre raiz de 2, vai ficar só RD, elevado a 3 sobre 2, e em cima vai ser, esqueci de fechar as colchetes, vai ser R menos D sobre 2, X chapéu, mais menos D sobre 2, Y chapéu. Então agora a gente tem essas duas cargas, é como se a gente estivesse analisando um dipolo no eixo X. Fazendo essa análise aqui, o que a gente vai mudar efetivamente? A princípio, vai ser R mais D sobre 2, porque a gente não está indo R e voltando D sobre 2, a gente está indo R e indo mais um D sobre 2. Em termos do Y, depende se ele está em cima ou embaixo, mas vai ser a mesma coisa. Um vai ser D sobre 2, o outro vai ser menos D sobre 2. Em termos de módulo de R, o que a gente vai ter? Esse ângulo aqui continua sendo 45 graus. Porém, quando a gente for fazer o lei do cossenos, a gente tem que pegar esse ângulo como um todo, que vai ser 180 menos 45 graus, que vai ser 135 graus. O cosseno de 135 vai ser menos o cosseno de 45 graus. O que isso significa? Quando a gente for pegar o módulo dele, não vai ser menos, vai ser mais. Porque o menos com menos vai cortar, vai virar mais. Então, eu posso reescrever tudo isso daqui para as duas cargas, o menos Qzinho e o mais Qzinho. O que eu esqueci de fazer é aqui, ó. Essa análise é da carga verde, né? E a carga verde tem uma carga menos Q e não mais Q. Só faltava mudar isso aí. Então, vamos lá para a carga superior esquerda, o verdinho. A gente vai ter menos Q, R mais D sobre 2, X chapéu, mais D sobre 2, Y chapéu, sobre 4πε0, R ao quadrado, mais D ao quadrado sobre 2, mais RD, elevado a 3 meios, 3 inteiros, não, 3 meios. Aí, e por último, essa carga aqui de baixo, a rosinha vai ser mais Q, R mais D sobre 2, X chapéu, mais menos D sobre 2, Y chapéu, sobre 4πε0, R ao quadrado, mais D ao quadrado sobre 2, mais RD, elevado a 3 meios. Então é isso daqui. Parece bem feio, né? Mas vocês vão ver que vai simplificar bastante. Saca só. Lembra que eu falei que a gente pode cortar todos esses D ao quadrado sobre 2? É isso que a gente vai fazer agora. Ele vai sair, vai sumir, vai sumir, vai sumir. Agora, outra simplificação que a gente pode fazer é o seguinte. Acho que a gente viu isso aqui em aula de cálculo,
Mas, se a gente tiver esse número aqui, 1 mais x elevado a n, onde x é muito menor que 1, a gente pode reescrever ele como sendo 1 mais nx. É uma aproximação legal, ele funciona nesse intervalo, quando x é muito menor que 1. Ele funciona muito bem também. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Nota aqui embaixo só faltou r ao quadrado menos rd. Se a gente fosse tirar o r ao quadrado para fora da parênteses, a gente ficaria como 1 menos d sobre r. E lembra que r é muito maior que d? Então, esse d sobre r é muito menor do que 1. E daí vale aquela aproximação. Isso é uma coisa que vai facilitar muito nossa vida, porque, bom, a gente não vai ter que se preocupar com toda essa conta. Mas, saca só, antes de fazer isso, a gente pode simplificar a nossa vida mais um pouco. Porque nota, quando a gente faz essa análise aqui, eu fiz desnecessariamente a análise no eixo y. Porque olha o que acontece. Toda a força do campo elétrico causado no eixo x, falei errado. Toda a força causada todo o campo gerado pela carga positiva vai anular com a carga negativa. Porque nota que a componente em x das duas é a mesma. A única coisa que muda é a carga. Até o módulo dos vetores é igual, do Rzão. É igual. Então, isso daqui é igual ao negativo disso daqui. Então, a gente pode cortar isso daqui também. Isso daqui sobe com isso, eles vão se anular. E nota que os dois estão no eixo x, então tá tudo bem. Se fosse um em x chapéu, outro em y chapéu, não daria para fazer isso. E nesse caso aqui, vale a mesma coisa. Mesmo módulo, mesma coisa aqui em cima, só muda a carga. Então isso daqui a gente pode cortar também. Aí perceba, nossa análise já fica muito mais fácil. Tá tudo no eixo y, tem vários fatores em comuns. Eu vou escrever aqui embaixo. Aí vocês vão perceber que fica bem enxuto esse negócio. O que a gente vai ter? Vai ser um Q em y chapéu sobre 4πε0. Nota que a gente está tirando o r quadrado de todas as parênteses. R ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vai ser r ao cubo. Agora é o seguinte, todos eles têm um d sobre 2 também, então a gente pode tacar aqui. Vai ser d sobre 2 vai ser 8. E agora, colocando tudo em parênteses, juntando tudo de uma vez, o que a gente vai ter? Aqui vai sobrar 1 sobre 1 menos d sobre r elevado a 3 meios. Menos. Com menos dá mais 1 sobre 1 menos d sobre r elevado a 3 meios. Note que eles são idênticos, então vai somar os dois. Menos, no caso que tem essa carga negativa aqui, menos a mesma coisa, só que com 1 mais d sobre r. Então vai ser 1 mais d sobre r elevado a 3 meios. E daí, pela mesma análise que acontece aqui, vai ter dois valores iguais, e aqui vai ser 2 aqui em cima. Aqui embaixo está ficando meio apertado, vamos mudar aqui para cima, daí já fica mais fácil de continuar. Mas perceba, essa análise aqui demora um pouco, né? Mas se você fizer tudo de uma vez, se tivesse, por exemplo, já agrupado os valores aqui, sairia bem mais rápido, você perde menos tempo escrevendo as coisas. Então, isso aqui vai ser igual a o E vetor vai ser dq y chapéu sobre 8π ε0 r ao cubo. Agora a gente vai aplicar aquela análise aqui. Note que isso daqui é 1 menos um valor muito pequeno elevado a menos 3 sobre 2, porque ele está no denominador. Então, quando a gente for fazer aquela análise, o que vai ser? Vai ser 1 menos 3 sobre 2, que seria o nosso n, vezes d sobre r. Agora isso daí aparece duas vezes, então a gente pode multiplicar por 2. E a mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui embaixo. Só que no caso vai ser menos 2 vezes isso daí, que vai ser 1 menos
3D sobre 2R. Que é a mesma coisa, só que já tacando os números juntos. Então, beleza. Simplificando isso daqui mais um pouco, o que a gente vai ter? Vai ser dq y chapéu sobre 8πy0 r ao cubo. Abre parênteses. A gente vai ter 2 mais 3D sobre R menos 2 mais 3D sobre R. O menos 2 corta com 2. Isso daqui vai ser multiplicado por 2, porque tem dois caras. Então, resumindo tudo isso daqui que está escrito, a gente vai ter dq y chapéu sobre 4π ε0 r a quarta, que tem um r aqui embaixo. Eu esqueci que tem um d a mais, então vai ser d quadrado q. Deixa eu só ver se está faltando alguma coisa. Creio que seja isso. Essa é a resposta. Então, se a gente estiver numa distância r da origem, no eixo x, esse quadripolo vai obedecer essa regra quando a gente for analisar o campo elétrico.